O Egito Antigo não era apenas uma civilização poderosa em termos de exércitos, riquezas e construções imponentes. Ele era, sobretudo, uma sociedade profundamente marcada pela religião. Cada aspecto da vida, do nascer do sol ao fluxo das águas do Nilo, tinha uma divindade que o regia. Era impossível separar a política da fé, pois o faraó era visto como a própria encarnação do divino, filho do Deus Sol, Ra. Você já parou para pensar como seria viver em um mundo em que cada detalhe da natureza tinha rosto, nome e culto? Pois era assim que os egípcios enxergavam sua realidade, Dot. Esse panteão não era pequeno. Estamos falando de centenas de divindades que assumiam formas humanas, animais ou híbridas, cada uma com uma função bem definida. Ísis, a deusa-mãe, representava a maternidade e a proteção. Osíris, o senhor dos mortos, julgava as almas. Horus, com sua cabeça de falcão, simbolizava o céu e a realeza. Até mesmo criaturas como o escaravelho, que para nós pode parecer insignificante, era sagrado, representando o ciclo da vida. Não é fascinante como uma cultura inteira se apoiava nessa complexa rede de crenças? Agora, imagine o impacto disso na vida prática. Quando o Nilo enchia, trazendo fertilidade às terras, era porque o deus Hapi estava satisfeito. Quando surgia uma praga, acreditava-se que alguma divindade estava irada. Essa visão moldava comportamentos, festas, rituais e até decisões políticas. A religião era a bússola que guiava não apenas o camponês simples, mas também os faraós, em suas guerras e alianças. A fé egípcia não era teórica, era vivida, sentida e experimentada diariamente. O curioso é que muitas dessas divindades nasceram de mitos que buscavam explicar o inexplicável. A alternância do dia e da noite, por exemplo, era vista como a eterna luta de Ra contra as forças do caos. A morte e a ressurreição eram simbolizadas pela história de Osíris, morto e ressuscitado por Ísis. E assim, os egípcios projetavam na natureza as grandes questões da existência humana: vida, morte, fertilidade, justiça. É como se cada narrativa fosse uma tentativa de dar ordem ao caos do mundo Dot. Mas não pense que essa religião era apenas contemplativa. Ela tinha rituais extremamente rigorosos, com sacerdotes especializados que cuidavam dos templos e realizavam sacrifícios diários. Esses templos eram mais do que locais de culto, eram centros de poder político e econômico. O prestígio de um deus se refletia na força do seu clero e vice-versa. E quem se colocava acima de tudo isso? O faraó, o Deus vivo, que unia em-se a função de governante e sacerdote supremo, Dot, essa estrutura de poder religioso, colocava o Egito numa posição quase intocável. Afinal, se o governante era um deus, quem poderia contestá-lo? É justamente nesse ponto que a narrativa bíblica se torna ainda mais intrigante. Quando Moisés aparece em nome de um único Deus invisível, ele não está apenas pedindo liberdade para um povo escravizado. Ele está afrontando toda uma cosmovisão e toda uma rede de crenças que sustentava o império mais poderoso da época. Consegue perceber a magnitude desse choque cultural? Outro detalhe interessante é que os deuses não eram apenas protetores.
eles também eram temidos. Acreditava-se que, se ofendidos, poderiam trazer doenças, desastres e morte. Por isso, cada oferenda, cada oração, cada rito era essencial. Era como se o equilíbrio do mundo dependesse da constante satisfação dessas divindades. Isso torna ainda mais impressionante o relato das pragas, onde um a um esses mesmos deuses são desmoralizados diante do povo. Você consegue imaginar o tamanho da crise de fé que isso provocou? E aqui fica a pergunta para você que está acompanhando. Faz sentido que a Bíblia comece o relato das pragas, destacando não apenas os fenômenos naturais, mas também o impacto religioso e cultural deles? Afinal, se cada praga atingia diretamente um Deus, o que estava em jogo não era apenas a libertação de Israel, mas a disputa entre duas visões de mundo: o politeísmo egípcio e o monoteísmo hebreu. Isso muda completamente a maneira como lemos essa história. Quando Moisés retorna ao Egito depois de 40 anos afastado, não volta apenas como um ex-príncipe que havia fugido. Ele retorna como representante de um Deus que os egípcios não conheciam. Um Deus sem imagem, sem templo e sem sacerdote no modelo tradicional. É fascinante pensar no contraste. De um lado, o faraó, considerado filho de Ra e símbolo da ordem cósmica. Do outro, um homem simples, pastoreiro do deserto, armado apenas de um cajado e da voz de um Deus invisível. O palco estava montado para um confronto sem precedentes na história. Esse embate não era apenas político, embora tivesse implicações diretas sobre a libertação dos hebreus. Era um desafio frontal ao sistema teológico egípcio. Quando Moisés pede a libertação do povo para adorar no deserto, Faraó enxerga isso como uma afronta pessoal e religiosa. Como poderia ele, que era venerado como Deus, se submeter ao pedido de um líder estrangeiro em nome de uma divindade sem nome? Não era apenas uma disputa de autoridade, era a exposição pública da fragilidade de todo o sistema de crenças egípcio. As narrativas do Êxodo destacam o endurecimento do coração de Faraó. Isso abre uma questão instigante. Por que um governante que testemunhava tantos sinais e prodígios insistia em resistir? A resposta está na própria visão religiosa do Egito. Se o faraó recuasse, significaria admitir que existia um poder superior ao seu, um Deus que ele não controlava. Imagine o abalo que isso causaria na corte, entre os sacerdotes e no próprio povo. Não era apenas orgulho, era a tentativa desesperada de manter de pé uma estrutura religiosa que sustentava o império. Moisés, nesse contexto, se torna mais do que um libertador. Ele é um profeta que carrega uma mensagem disruptiva. Existe apenas um Senhor sobre céus e terra, e ele não precisa ser representado por imagens ou animais sagrados. Essa mensagem não era apenas nova para o Egito, ela era escandalosa. Afinal, como confiar em um Deus que não se via? É por isso que cada palavra, cada milagre, cada praga anunciada por Moisés carregava um peso muito maior do que o de um fenômeno natural. Era uma batalha espiritual travada diante de todos. Outro ponto fascinante é observar o simbolismo do cajado de Moisés. Transformado em serpente diante de Faraó, ele confronta diretamente os magos egípcios,
que também reproduzem sinais semelhantes. Mas no fim, a serpente de Moisés devora as outras, como um prenúncio do que viria nas pragas. Essa cena mostra como o Deus de Israel não estava apenas reagindo, mas se adiantando, demonstrando superioridade em todos os níveis. É como se cada detalhe fosse calculado para deixar claro: nenhum deus do Egito poderia resistir Dot-Vale, lembrar que para os egípcios a figura do faraó não era só governante, mas mediador entre o divino e os homens. Quando Moisés fala em nome de Deus, ele toma justamente essa função para si. Ou seja, não é apenas um profeta diante de um rei, é um representante do Deus verdadeiro diante de um falso Deus. Essa inversão de papéis é central para entender o impacto dessa história. Afinal, quem realmente tinha o poder? O homem que controlava exércitos e riquezas ou o profeta que obedecia a um Deus invisível? Essa tensão cresce a cada recusa de Faraó, preparando o terreno para as pragas. O embate vai além da vontade de libertar escravos. É o choque entre duas cosmovisões. Uma baseada em inúmeros deuses que regiam aspectos específicos da vida, outra baseada em um Deus único que domina todas as áreas da existência. E convenhamos, é justamente esse choque que torna a narrativa tão intrigante para quem estuda história e teologia. Não estamos falando de um simples conflito político, mas de um embate civilizacional. E aqui eu quero te fazer um convite. Você já tinha parado para refletir que cada encontro entre Moisés e Faraó era, na verdade, um debate teológico vivo, onde o palco era o próprio Egito? Escreve aí nos comentários o que você acha. Será que Faraó resistia por orgulho pessoal ou porque temia a desestruturação de todo o sistema religioso? Esse detalhe muda muito a forma como interpretamos a história. E com essa provocação, seguimos para o próximo ponto, onde veremos como as pragas se tornaram golpes certeiros contra os deuses egípcios. As pragas não foram meros desastres naturais. O texto bíblico as descreve como sinais com propósito específico. Cada uma delas atingia diretamente um aspecto central da vida egípcia e, ao mesmo tempo, ridicularizava os deuses que supostamente dominavam essas áreas. É como se o Deus de Israel estivesse enviando uma mensagem clara: não há outro Deus além de mim. Esse detalhe é crucial, porque os egípcios não viam as catástrofes como algo neutro, mas como manifestações divinas. Portanto, cada praga soava como uma humilhação pública diante de suas próprias crenças. A primeira praga transforma o Nilo em sangue, atingindo a divindade Hapi, responsável pelas cheias e fertilidade das terras. Imagine a cena: o rio, fonte de vida e sustento, convertido em símbolo de morte, peixes mortos boiando, água imprópria para consumo e sacerdotes incapazes de reverter a situação. O Deus do Nilo estava derrotado diante de todos. Não é curioso como o próprio coração do Egito, seu maior orgulho, se tornou sinal de fragilidade? Aqui, Deus começa atacando a base da vida egípcia. Logo em seguida, vieram as rãs. A deusa Heket, ligada à fertilidade e representada com cabeça, de rã era alvo dessa segunda praga. O que antes era visto como sinal de prosperidade se transformou em repulsa.
rãs invadindo casas, camas, cozinhas, transformando a vida cotidiana em caos. Imagine o impacto psicológico. Um animal sagrado, que não poderia ser morto facilmente, se tornou uma praga insuportável. Mais uma vez, um deus egípcio era desmoralizado diante do povo Doti. Na terceira e na quarta praga, a humilhação continuou. Primeiro, a terra deu origem a piolhos, atingindo Geb, deus do solo. Depois, enxames de moscas infestaram o Egito, afrontando Khepri, o deus representado pelo escaravelho, símbolo de renovação e ordem. O curioso é que essas pragas também minavam a credibilidade dos sacerdotes, responsáveis por manter a pureza dos ritos. Como realizar sacrifícios em meio à infestação? Aos poucos, o Egito descobria que seus deuses não protegiam coisa alguma. A quinta praga foi a peste sobre os animais, atingindo Hathor, deusa vaca, e Apis, o touro sagrado. O gado era símbolo de riqueza, força e alimento. Com a morte dos animais, não apenas a economia foi abalada, mas também o culto a divindades veneradas como protetoras da vida rural. Já a sexta praga trouxe úlceras e feridas sobre homens e animais, expondo Sekhmet, deusa da cura, como impotente. Que ironia maior poderia haver do que sacerdotes e médicos egípcios dedicados a essa deusa, cobertos de chagas sem solução? A sétima e a oitava praga foram devastadoras para a agricultura. Granizo destruiu plantações e matou pessoas e animais, desafiando Nut, a deusa do céu. Logo depois, enxames de gafanhotos devoraram o que restava, afrontando Set, divindade associada ao caos, mas que deveria também proteger contra destruições excessivas. O Egito, que era visto como terra da abundância, transformou-se em deserto de fome e perda. Não é impressionante como cada área da vida, uma a uma, foi desmontada? Diante dos olhos de todos, então veio a nona praga, trevas por 3 dias. Esse golpe atingiu diretamente Ra, o Deus Sol, o mais poderoso de todos, símbolo da vida e do próprio faraó. Imagine o impacto de ver o sol ocultado, como se o próprio universo estivesse contra o Egito. As trevas não eram apenas físicas, mas espirituais. Elas representavam a queda da maior divindade egípcia diante do Deus invisível de Israel. Nesse ponto, já estava claro. Nenhum Deus poderia resistir Doti-Coma por fim, a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Esse golpe não era apenas contra uma divindade específica, mas contra o próprio faraó, considerado Deus encarnado e protetor da linhagem real. Nem sua casa foi poupada. A tragédia atingiu famílias ricas e pobres, trazendo um luto coletivo sem precedentes. Esse desfecho selou o julgamento. O Egito inteiro viu que o Deus de Israel não era apenas mais um entre muitos, mas o Senhor sobre todos. Agora eu te pergunto, já tinha parado para refletir como cada praga era uma batalha simbólica contra deuses específicos? O relato das 10 pragas é conhecido principalmente pelo livro do Êxodo, mas não é a única fonte que preserva essa memória. O próprio Antigo Testamento retorna várias vezes ao episódio, seja em salmos que cantam a vitória de Deus, seja em profetas que lembram como o Senhor julgou o Egito.
Isso mostra que o evento não foi visto apenas como uma libertação política, mas como um marco teológico, a vitória de um Deus único sobre todo um sistema religioso rival. Mas você sabia que até em escritos fora da Bíblia esse acontecimento aparece? Um desses textos é o Livro da Sabedoria, presente na tradição católica e ortodoxa. Ali, as pragas são interpretadas como atos de justiça contra os egípcios, ao mesmo tempo em que revelam a misericórdia de Deus para com Israel. O autor chega a destacar o contraste. Aquilo que destruía os inimigos era, ao mesmo tempo, proteção para os escolhidos. Essa visão acrescenta uma camada teológica riquíssima, porque mostra as pragas não apenas como punição, mas também como pedagogia divina, ensinando quem é o verdadeiro Senhor Dot. Outro texto importante é o Livro dos Jubileus, considerado apócrifo pela maioria das tradições. Ele detalha como os eventos no Egito estavam ligados a um plano maior de Deus para a história da humanidade. Curiosamente, esse livro amplia a noção de que as pragas não foram apenas fenômenos isolados, mas parte de uma estratégia divina para desmascarar os ídolos. É como se o autor estivesse respondendo às perguntas de seu tempo: por que Deus permitiu tanto sofrimento antes da libertação? Porque havia um propósito além da liberdade física. Os escritos judaicos, conhecidos como Midrashim, também preservam detalhes fascinantes. Eles trazem comentários e interpretações que circulavam entre os rabinos, muitas vezes ampliando a narrativa bíblica com diálogos e reflexões adicionais. Em alguns desses textos, por exemplo, Faraó é retratado não apenas como um governante orgulhoso, mas como alguém que, em certos momentos, chegou a reconhecer o poder de Deus, ainda que logo voltasse atrás. Essa tradição mostra a complexidade psicológica atribuída a ele, algo que enriquece nossa compreensão da narrativa. O mais interessante é que até registros fora do ambiente judaico e cristão parecem ecoar lembranças de catástrofes semelhantes às descritas no Êxodo. Alguns estudiosos apontam para textos egípcios, como o chamado Papiro de Ipuer, que descreve o Nilo em sangue e o caos no Egito. Claro, não é uma prova definitiva, mas é no mínimo curioso notar como diferentes tradições lembram desastres que se alinham com o que está nos relatos bíblicos. Seria coincidência ou memória cultural preservada? Essa é uma pergunta que fascina pesquisadores até hoje. Na tradição cristã primitiva, as pragas também receberam destaque. Muitos autores da Igreja viram nelas uma antecipação do juízo final, como se fossem um ensaio das catástrofes anunciadas no Apocalipse. Essa leitura conecta o Êxodo não apenas ao passado de Israel, mas ao destino de toda a humanidade. Para os primeiros cristãos, Deus não tinha apenas libertado o povo de Moisés, mas estava mostrando ao mundo que nenhum poder humano ou espiritual poderia resistir ao seu domínio. Essa multiplicidade de fontes mostra que as pragas não ficaram restritas a um único livro ou tradição. Elas foram revisitadas, reinterpretadas e transmitidas de diferentes maneiras, sempre carregando um mesmo núcleo. Deus se levantou contra o Egito e seus deuses, provando sua supremacia. É fascinante ver como essa memória atravessou séculos, ganhando novos contornos em cada geração. Afinal,
Se tantos textos retornam a esse episódio, não seria porque ele guarda algo essencial sobre a identidade de Deus e sobre a fé de Israel. E aqui vai uma provocação. Você já tinha ouvido falar nesses livros e tradições além do Êxodo? Escreve nos comentários se sabia que até registros egípcios mencionam eventos parecidos com as pragas. Esse é o tipo de curiosidade que mostra como história e fé se entrelaçam de maneiras surpreendentes. E agora, com esse pano de fundo, seguimos para o próximo ponto, analisando não só o que aconteceu no Egito, mas também o impacto cultural e religioso que tudo isso deixou para trás. As pragas não foram apenas golpes contra a natureza ou contra os deuses egípcios. Elas abalaram as estruturas mais profundas da sociedade. Pense no Egito como uma civilização acostumada ao controle. O faraó controlava o povo, os sacerdotes controlavam os ritos e os deuses, em teoria, controlavam o mundo. Quando tudo isso se desmorona diante de catástrofes em série, o impacto cultural é devastador. O que antes era certeza, como o Nilo que garantia alimento, passa a ser visto como incerteza. É como se o coração da nação tivesse sido arrancado. O efeito psicológico foi imenso. Imagine sacerdotes que deveriam interceder junto às divindades, completamente impotentes. Os rituais de purificação eram impossíveis em meio a piolhos e moscas. O povo, que via na religião uma forma de segurança, se encontrou desamparado. Até mesmo o status divino do faraó ficou em xeque, pois se ele não podia proteger nem o próprio filho da 10ª praga, como poderia proteger sua nação inteira? Esse colapso de confiança abalou a relação entre governados e governante. Culturalmente, o Egito era uma potência consolidada. Suas festas, sua arte, sua literatura estavam impregnadas da ideia de que seus deuses garantiam estabilidade. As pragas, no entanto, desmentiram isso diante de todos. Pense nas canções que exaltavam Ra como Senhor do Sol, o que cantavam depois de 3 dias de trevas. Como explicar que o Deus mais venerado foi derrotado por uma força invisível e estrangeira? Essa crise cultural não pode ser subestimada, porque mexia com a identidade coletiva do povo. Outro ponto importante é a economia. O Egito era o celeiro do mundo antigo, dependente de sua agricultura robusta. As pragas que destruíram plantações e animais não trouxeram apenas fome, mas também ruína comercial. O país que abastecia outras regiões passou a enfrentar escassez. Isso tinha efeito direto na política. Governantes que antes se apoiavam na abundância perderam sua força de negociação. É como se Deus tivesse tocado em todos os pontos que sustentavam a grandeza egípcia. Mas talvez o maior impacto tenha sido religioso. Os templos eram espaços de poder, repletos de sacerdotes, oferendas e promessas de proteção. Quando as pragas demonstraram que os deuses nada podiam, a credibilidade dos sacerdotes desmoronou. A população via que nem os rituais mais caros conseguiam deter os flagelos. Isso não apenas desmoralizou a religião oficial, mas também abriu espaço para questionamentos profundos. E se o Deus dos hebreus fosse realmente mais poderoso? Essa dúvida era perigosa para o sistema.
O próprio Faraó, símbolo máximo da religião e da política, sofreu o golpe final. Sua imagem como Deus vivo ficou manchada. A morte do primogênito não foi apenas uma tragédia pessoal, mas uma humilhação pública. Se o filho do Deus não podia ser salvo, como acreditar que os demais deuses poderiam proteger alguém? A 10ª praga desmontou a última barreira de resistência. A religião egípcia, mesmo que tenha continuado, nunca mais foi a mesma diante da memória desse episódio. É interessante notar que até hoje os estudiosos se perguntam como um povo tão religioso lidou com tamanha desmoralização. Alguns textos posteriores mostram que o Egito nunca deixou de cultuar seus deuses, mas a lembrança das pragas ficou como cicatriz. Isso explica por que o episódio foi tão marcante para Israel. Não era apenas a libertação de um povo, mas a vitória teológica sobre a nação mais religiosa e poderosa de seu tempo. A memória disso moldou gerações, e aqui fica a reflexão. Será que os egípcios entenderam as pragas como um simples desastre ou como um ataque direto ao coração de sua fé? O registro bíblico sugere a segunda opção, e isso é o que torna a história tão impactante até hoje. O Egito, que era visto como o centro do mundo, foi exposto em sua fragilidade. E essa lembrança atravessou séculos, chegando até nós como uma das maiores lições de que nenhum império, por mais forte que pareça, pode resistir ao Deus da história. Para Israel, as pragas não foram apenas sinais de libertação imediata. Elas se tornaram memória fundadora, gravada na alma coletiva. O povo não apenas saiu do Egito, mas levou consigo a certeza de que seu Deus era maior do que qualquer outro. Essa convicção se repetiria nos cânticos, nas orações e nas leis. Cada geração futura seria lembrada de que o Senhor não apenas os tirou da escravidão, mas também desafiou e venceu as divindades de uma nação poderosa. Era mais do que história, era identidade. O cântico de Moisés, registrado logo após a travessia do Mar Vermelho, é a primeira grande celebração dessa vitória. Ali, Israel canta não só pela libertação, mas porque testemunhou que o Deus deles lançou no mar cavalo e cavaleiro, e que nenhum outro poderia se comparar a ele. Essa experiência moldou a espiritualidade do povo. O Senhor não era apenas criador, mas também guerreiro, defensor e juiz. Imagine o impacto de viver sabendo que o seu Deus havia desmascarado o maior império da época. Esse legado se espalha por toda a Bíblia. Os salmos recordam repetidamente as pragas, como se fossem lembretes eternos do poder de Deus. Os profetas, ao denunciar a idolatria, voltavam ao episódio do Egito para dizer: lembrem-se do que o Senhor fez. Até no Novo Testamento, ecos dessa história aparecem, quando Cristo é apresentado como aquele que vence os poderes deste mundo, assim como Deus venceu os deuses do Egito. O Êxodo se tornou uma metáfora universal de libertação. Curiosamente, a memória das pragas também moldou a relação de Israel com os povos vizinhos. Eles entenderam que seu Deus não era apenas tribal, restrito a um território, mas soberano sobre todas as nações. Isso os diferenciava de outras culturas, que viam seus deuses limitados a regiões específicas.
Israel, ao contrário, se via como povo do Deus que derrotou até mesmo os deuses do Nilo, do sol e da fertilidade. Essa percepção dava confiança e, ao mesmo tempo, responsabilidade diante das nações. Do ponto de vista teológico, as pragas revelaram algo essencial. Não existem outros deuses, apenas ídolos impotentes diante do Senhor. Essa mensagem atravessa toda a Escritura, servindo como antídoto contra a tentação de Israel de se misturar com cultos estrangeiros. É como se a cada vez que surgia a sedução da idolatria, alguém pudesse lembrar: vocês já esqueceram do que aconteceu no Egito? A memória das pragas funcionava como vacina espiritual contra a assimilação cultural, mas há também uma dimensão pedagógica. Ao presenciar o poder de Deus contra o Egito, Israel aprendeu que sua fé não poderia ser reduzida a ritos ou imagens. O Deus deles não precisava de templos grandiosos ou símbolos visíveis para provar sua força. Essa lição se tornaria fundamental nos séculos seguintes, especialmente no exílio, quando perderam terra e templo, mas não perderam a fé. Afinal, o Deus que derrotara Faraó não dependia de estruturas humanas para agir dote. Esse legado também aparece no modo como Israel entendia sua missão. Eles não foram libertos apenas para viver em liberdade, mas para ser testemunho diante das nações. O Êxodo, lembrado ano após ano na Páscoa judaica, era uma declaração pública. Nosso Deus é o verdadeiro Senhor. Cada celebração reforçava a ideia de que eles não pertenciam a Faraó nem a qualquer outro poder humano, mas apenas ao Deus que se revelou no Egito. Esse vínculo formava a base da sua vocação como povo eleito. E aqui fica uma pergunta para você que está acompanhando. Já tinha percebido como a libertação de Israel foi muito além da fuga de escravos. Foi, na verdade, a construção de uma identidade marcada pela vitória de Deus sobre os maiores símbolos de poder do mundo antigo. Esse legado não foi apenas lembrado, mas também reinterpretado ao longo da história, chegando até hoje como uma das narrativas mais poderosas da humanidade. Ao chegarmos ao final desta história impressionante, fica claro que o episódio das pragas não foi apenas sobre desastres ou libertação física, mas sobre um Deus que se revela soberano sobre todas as coisas. Cada praga, cada desafio, cada confronto com o Faraó mostra que não há outro poder comparável ao Senhor. E agora eu te pergunto, qual tema você gostaria de ver no próximo vídeo do canal? Escreve nos comentários, porque sua opinião é fundamental para nossas próximas aventuras pelo mundo bíblico. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ative as notificações e acompanhe mais histórias que revelam contextos históricos, teológicos e culturais profundos. Cada vídeo é uma oportunidade de estudar mais, entender melhor a Bíblia e descobrir detalhes que passam despercebidos em leituras rápidas. Quanto mais você mergulha nessas narrativas, mais a história ganha vida e sentido. Lembre-se. O estudo da Bíblia não é apenas para entender regras ou histórias, mas para compreender a grandiosidade de Deus, o impacto de suas ações e a formação de povos inteiros através da sua palavra. Assim como Israel aprendeu no Egito, cada geração
pode perceber que Deus age de maneiras que transformam realidades e moldam destinos. Para nos inspirar, podemos lembrar do Salmo 136. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse versículo nos lembra que mesmo em meio às dificuldades ou crises, existe um propósito maior e uma fidelidade que atravessa toda a história. Cada história bíblica guarda essa dimensão: aprendizado, fé e memória. E mais, a vitória do Deus de Israel sobre os deuses do Egito nos ensina que não há poder humano ou espiritual que possa resistir à sua soberania. Isso nos convida a refletir sobre nossa própria vida e sobre como enfrentamos desafios e obstáculos. A história de Moisés e das pragas não é apenas antiga. Ela continua ecoando nos dias de hoje, oferecendo lições de coragem, paciência e confiança. Agora, quero te convidar novamente. Sugira nos comentários qual história bíblica você gostaria de ver detalhada no próximo vídeo. A participação de vocês ajuda a moldar o conteúdo e torna o canal um espaço de aprendizado ativo, não apenas de consumo de informação. Cada sugestão pode se transformar em uma nova narrativa envolvente, cheia de contexto e curiosidades. Finalmente, lembre-se de estudar com curiosidade e atenção. Cada detalhe, cada nome, cada símbolo carrega camadas de significado que só são reveladas àqueles que se dedicam a entender profundamente o contexto histórico e teológico. Assim, a Bíblia deixa de ser apenas livro antigo e se torna um guia rico em sabedoria, surpresa e inspiração. Portanto, inscreva-se, participe, estude e inspire-se. Deus nos mostra em cada narrativa que nada é impossível quando se confia na sua soberania. Cada história é um convite para aprender mais, para refletir e para se conectar com a profundidade da fé e da história. E lembre-se, a jornada do conhecimento bíblico é contínua e cada vídeo aqui é um passo a mais nessa caminhada.